João capítulo 20, versículo 11 em diante. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que choras? Olha o hino que nós cantamos aí. Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, ou Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Irmãos, estava um clima tão gostoso, né? Poderíamos continuar aqui ouvindo o pastor Marlon, sua esposa, cantando, ministrando ao nosso coração. E tantas outras belas canções que já foram ministradas. Tem realmente aquele momento em que a gente fica um pouco mais introspectivo, um pouco mais fechado. Em algum momento, apenas uma lágrima cai do rosto, ou um sorriso, se lembrando daquilo que Deus tem feito pela nossa vida, em gratidão ao Senhor. E quando me foi dada a oportunidade, feito o convite a respeito desta noite, eu confesso que a gente sempre pensa, né, o que falar aos irmãos. E eu questionava o Senhor e apenas hoje, abrindo esse texto, me marca, me chama a atenção a resposta que ela dá, a qual eu quero devolver com uma pergunta para os irmãos, perguntando: onde está o teu Senhor? Onde está o teu Senhor? Porque é algo chocante, né? Não saber onde está o Deus a quem eu disse que eu sirvo. Onde Ele está? E o pastor Santana começou aqui a sua fala dizendo: nós vivemos um momento de muito cuidado, um momento difícil. As coisas não estão fáceis. As coisas estão meio tenebrosas, meio obscuras. E a impressão que a gente tem é justamente os homens, ou entre nós mesmos, ouvindo este questionamento: onde é que está o Senhor em tudo isso? Onde está o teu Senhor? Onde estava o Senhor quando permitiu que essa criança agora, no ventre da sua mãe com 7 meses, fosse assassinada? Onde estava, Marlon? Onde está o Senhor em meio a essa guerra acontecendo na Rússia e Ucrânia que não acaba? Onde está o Senhor no meio desse contexto jurídico de tanta insegurança, de tanto medo político, de tanta guerra, tanta incerteza, tanta desconfiança, tanta mentira? E aí a pergunta fica: onde é que está o Senhor no meio disso tudo? Então me chamou a atenção e eu quero discorrer um pouco sobre esse texto, começando aqui pela personagem principal, Maria Madalena, ou Maria de Magdala.
Eu acho muito interessante, gosto muito do nome Maria. Quer dizer, mulher exaltada, mulher forte. Eu tenho algumas na família. Minha mãe é Noemi Maria. Minha avó paterna era Maria. Minha avó materna era Júlia Maria. Só não casei com uma Maria. E por esse motivo eu tive o cuidado de não colocar Maria na minha pequena Clara. Mas por muito pouco, ainda lá no cartório, eu disse, eu vou dar uma rasteira nela, porque não tinha combinado, colocar Clara Maria. Mas não, aí ficou só Clara. Eu ainda perguntei para ela, vem cá, não tem nenhuma Maria na tua família, assim? Avó, uma tia que você ama muito, chamada Maria, nem materna, nem paterna, não tem. Meu Deus, mas tem quantas Marias tem aqui? Olha aí, quantas exuberantes, fortes, né? Glória a Deus. Enfim, essa era Maria de Magdala, não confundamos com a Maria, mãe de Jesus, tampouco Maria, irmã de Lázaro. Essa era a Maria, a respeito da qual a Bíblia fala que o Senhor expulsou 7 demônios. Ou seja, uma mulher atormentada, uma mulher que sofria. Não precisa pensar tanto, discorrer tanto para imaginar o quanto essa mulher sofria nas mãos dos demônios, castigada, talvez lançada de um lado ao outro, envolta talvez em tanta promiscuidade, talvez machucada pela vida, portanto, pela fragilidade já de ser uma mulher, talvez tão apanhada, surrada, ou melhor dizendo, pelos homens da sua época, pelos guardas romanos. E essa mulher, tendo um convívio com o Senhor em seu ministério, não diferente dos discípulos, não se atentou para a promessa do Senhor de que ele morreria, mas havia de ressuscitar. Daí a sua dúvida, chegando ao túmulo, encontrando vazio, ela ficou surpresa e questionou, mas onde que ele está? Onde está o meu Senhor? Onde o puseste? Então, isso não é muito diferente do questionamento que nós fazemos hoje em meio às nossas crises, em meio às nossas adversidades, em meio aos nossos problemas. Não é diferente da pergunta que o homem faz: onde está esse Deus que prometeu isso, que prometeu aquilo? Onde que ele se encontra? Queria ter a fé do salmista Davi, quando no Salmo 139, naquela linda canção, ele diz que se eu tomar as asas da alva, eu for por mais alto dos céus, ali ele está. O mais profundo da terra, no Sheol, na profundeza do inferno. Essa é a tradução. Ali ele está, porque ele é onipresente. Ao extremo do Oriente, do Ocidente, ele está. Não tem para onde fugir, ele está. E como entender isso e o porquê tanta ausência e o que essa ausência nos causa? A ausência, ela causa uma crise espiritual. A ausência de Deus, essa ausência da presença manifesta do Senhor, porque aqui também precisamos considerar esses dois conceitos. A onipresença de Deus, Ele está em todos os lugares, independente de qualquer coisa, e a presença manifesta, é essa presença que nós já sentimos aqui nesta noite. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? De que Ele está em nosso meio. Essa ausência, essa crise espiritual causada por essa ausência do Senhor, é mais ou menos como aquilo que a Bíblia nos dá conta em Ezequiel, no capítulo 37, quando o Senhor fala com um profeta, o mostrando um vale de ossos secos, em que o Senhor revela a Ezequiel, sob a ótica divina, qual era o estado espiritual de Israel, o qual chegava a dizer: não temos, ou
pereceu, no versículo 11, a nossa esperança. Uma vida seca, sem a presença manifesta de Deus. É um vazio na nossa alma, como o escritor, o poeta diz, que é um vazio do tamanho de Deus. É pessoas que têm tudo, mas é como se não tivessem nada. Sentem como se não tivessem nada. É como ter um caminhão carregado de ouro, mas no meio de um deserto que não serve para nada. É tendo tudo, às vezes tendo uma boa família, às vezes tendo um bom emprego, tendo cursado uma boa faculdade, Dr. Jackson, meu amigo, tendo feito tantas pós-graduações, tendo tantas portas abertas, ministerialmente, profissionalmente, mas lá no fundo, há um vazio, falta algo a ser preenchido. No mundo, é como se estivesse procurando, tateando, num quarto escuro, onde o Jesus, ele diz: ei, eu sou a porta, o que é que você está procurando? Passa por mim, pode passar, pode entrar, pode sair, você vai encontrar pastos, você vai poder se alimentar, você vai poder descansar. Ei, não precisa ficar procurando, eu estou aqui. A ausência de Deus causa justamente essa, mesmo tendo tudo, é como se estivesse com a ausência de tudo. É uma sequidão sem fim. E por mais que você tente explicar, não consegue. Quantos já entraram por essas portas com esse sentimento? Desejo de se matar, de tirar a sua própria vida. Se Deus não falar comigo hoje, pois então eu te digo, Deus está falando contigo hoje. Chega para cá. Eu estou aqui. A ausência de Deus, além dessa crise espiritual, ela traz também junto a escravidão. Quando nós olhamos para o povo de Israel no meio do povo do Egito, vivia aquele tempo de escravidão, e foi onde justamente clamou a Deus para que ele viesse como seu libertador, libertando o seu povo, libertando os seus. A ausência de Deus. Ele sabia que havia uma promessa de Deus feita a Abraão, mas aí vai a pergunta: onde está o Deus? Onde está o seu Deus que te permite ser escravo nesta terra? Onde é que está a tua terra que mana leite e mel? Onde está o teu Deus? E não somente isso, mas juntamente com essa crise espiritual, e eu já mencionei a respeito do vazio, é também um ambiente de muita tristeza, de muita aflição. E este mesmo povo de Israel, após Deus ter levantado Moisés, ter manifestado a sua presença no meio do povo, com sinais, com nuvem, coluna de fogo, maná, carne, que o pastor Marlon já mencionou aqui, água no meio do deserto, no entanto, o próprio Deus dá testemunho a respeito do seu povo, e que testemunho terrível, porque, irmãos, ouvir da boca de Deus coisas boas é gostoso, é tão bom. Olha, Deus te levantou para isso e para aquilo outro, Deus vai te dar aquilo e isso e outro, Deus está contigo, Deus vai te fazer prosperar, nós já cantamos aqui, Deus vai... É muito bom ouvir Deus dizer: olha, eu estou contigo. Agora, estava o povo caminhando no deserto, de repente,
É como se Deus já não aguentasse mais. Como se ele já não aguentasse mais tanta teimosia, tanta reclamação, tanta discórdia, tanta desobediência, tanta ingratidão. E de repente ele diz, quer saber de uma coisa? Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, pega esse povo e leva lá para o lugar que eu prometi que eu ia mandar vocês, a terra que mana leite e mel, a terra prometida. Só que tem uma coisa, eu não vou com vocês, a minha presença não vai acompanhar vocês. Mas como assim? O Senhor não vai? Não, eu não vou. Sabe por quê? É diferente do texto de João no capítulo 6, quando Jesus, tendo já multiplicado pães, tendo abençoado, curado a tantos, de repente chega na beira do mar de Tiberíades, ou da Galileia, ou de Cafarnaum, como queira, e diz assim para os discípulos, vocês vão entrar nesse barco e vocês vão lá para o outro lado. Vocês vão. E aí é como se um olhasse para o outro e dissesse, mas e o Senhor não vem? Não vão. A Bíblia diz que é como se ele dissesse, vão, por favor, não me incomodem, vão. Não temem comigo. Vão. Imagina, o tempo todo Jesus está caminhando com eles, o tempo todo. E de repente Jesus manda atravessar o mar. E eles são pescadores, eles sabem que o negócio é perigoso. Já na calada da noite, escurecendo, ir no barco, atravessar nessa escuridão, sem o mestre, vão. Mas é diferente, ali Jesus estava querendo dar um tipo de lição, está dizendo, vão, porque eu vou mostrar que eu sou Deus, né? Eu vou me disfarçar de fantasma, e eu estou aqui parafraseando, e vou mostrar para vocês o meu poder, a minha glória, de uma forma diferente, como vocês ainda não viram. Mas aqui no texto em Êxodo, o Senhor está dizendo, eu não vou, porque esse povo é rebelde. Esse povo é de dura cerviz, não vou. Moisés, falando isso para Moisés, que conversava com o Senhor face a face, é aquele que já não estava mais, já tinha tanta experiência com Deus, que ele não estava preocupado nem mesmo com a terra. Porque quem tem Deus, irmãos, se você tem a presença de Deus, eu quero morar no céu porque as ruas são de ouro. Eu quero morar no céu porque vai ter uma grande mansão. Eu quero morar no céu porque a propaganda é muita beleza, né, irmãos? Tudo isso no céu, sem Jesus, não vale de nada. E eu já disse para ele, Senhor, se estiver aqui para o céu, o Senhor não estiver, do que adianta? Quando você caminha com Deus, você entende que mesmo estando num casebre, mesmo estando num lugar que aos nossos olhos é inabitável, mesmo estando num lugar difícil, com Deus, vai ser o melhor do lugar do mundo. Eu me lembro de um testemunho de um pastor conhecido de Itajaí, que tinha um programa numa rádio, não lembro agora se é rádio ou televisão, e o programa dele era justamente visitando pessoas, irmãos, e mostrando a necessidade daquele irmão. E então ele tinha a oportunidade de no rádio, dizer, olha, pois eu estou passando por isso, eu tive bebê agora, e não tenho fraldas, eu não tenho máquina de lavar, ou coisa desse tipo. Trazia a necessidade, e o programa do pastor era essa. Obviamente que era um meio de evangelizar, de evangelismo. E o pastor descobriu a casa do irmão, que agora também me foge o nome, vou usar aqui um nome fictício, o irmão Pedrinho. E ele descobriu que esse irmão Pedrinho é
passavam muita necessidade, era muito simples, muito simples. E ele disse, então vamos lá na casa do irmão Pedrinho, vamos gravar o programa lá e vamos ver o que o irmão Pedrinho necessita, para que então os espectadores, né, os telespectadores, melhor dizendo, os rádio-ouvintes, então possam fazer a sua contribuição. Chegando lá, o pastor Luiz disse que quando viu o irmão Pedrinho, diz, irmão Pedrinho, aí o irmão Pedrinho disse, pastor Luiz, que bom Senhor na minha casa, meu Deus, que alegria, meu Deus, pastor Luiz, o Senhor na minha casa, que alegria, que alegria, eu sempre escuto o seu programa. Pois bem, pastor, meu irmão Pedrinho, que bom, muito obrigado, então o senhor já conhece o nosso programa, eu vim aqui hoje porque eu quero gravar o programa na sua casa, eu quero saber o que o senhor precisa, porque nós queremos poder lhe atender. Pastor, o seu programa é uma bênção, eu vejo como o senhor abençoa tantas pessoas são abençoadas, meu Deus, é uma bênção, pastor Luiz. Então, irmão, vamos gravar? Vamos, pastor. Então, pois bem, irmãos, nós estamos aqui agora com o irmão Pedrinho, estou na casa do irmão Pedrinho, e agora eu quero aqui passar a palavra para o irmão Pedrinho. O que o senhor precisa, irmão Pedrinho? Ele diz, pastor, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, eu não preciso de nada não, pastor, está tudo certo, glória a Deus, aleluia, e corta. Não, irmão Pedrinho, o senhor precisa dizer o que o senhor está precisando. O senhor tem que dizer qual que é a sua necessidade. E o pastor Luiz disse que olhava para um lado, olhava para o outro. Ele disse, não, pastor, deixa eu servir uma xícara de café para o senhor. Ele foi, disse que naquele armário que não tinha nem vidro, enfiou a mão assim, pegou uma xícara, quebrada a alça na ponta. Diz que o café diz que de pôr o café, porque diz que não tinha nem força para sair do bule, de tão fraco. Mas ele numa alegria, dizendo, pastor Luiz, o senhor na minha casa, eu nem acredito. Então, mas assim, irmão Pedrinho, vamos gravar o programa, aproveita a oportunidade. E quando chegava para ele, dizia assim, pois então, estamos aqui agora na casa do irmão Pedrinho, e ele vai dizer qual que é a sua necessidade. Pastor, glória a Deus, o seu programa é uma bênção, mas pastor, eu não preciso de nada não, está bem, glória a Deus, Deus abençoe. O pastor Luiz disse que saiu de lá e não conseguiu gravar. Porque o irmão Pedrinho aparentemente não tinha nada. E ele dizia, eu tenho tudo. Ramastui canta lá. Ramastui canta lá, baixaia. Oh Deus! Onde está o teu Senhor? Está aí com você? Está aí com você? Está aí onde você está? Pode não ter tudo, pode faltar um monte de coisa, mas tendo Jesus, é como diz a canção, tenho tudo. Aleluia! Rambaxi canta labaxé. Senhor, a tua presença. Aleluia. Deus prometeu a sua presença física. E Maria caminhava com os discípulos, sabia da promessa de Deus, ouvia Jesus, havia suas preleções, as suas instruções. Mesmo sendo um homem desobediente e com isso repelindo a presença de Deus, o Senhor levanta profetas para lembrar a promessa feita lá no jardim do Éden. Em Isaías capítulo 7, 14 diz, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Outro texto que mostra o cumprimento da promessa do Senhor, Miqueias capítulo 5, versículo 2, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como no grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Maria sabia da promessa feita por Deus ao seu povo, de que Jesus nasceria. Passariam por um tempo de silêncio, mas que o Senhor se manifestaria em vida ou como homem. Isso nos dá conta de que o Senhor, Ele cumpre com aquilo que Ele promete. Então, as promessas feitas a respeito do seu nascimento se cumpriram. Jesus nasceu, os 3 magos vão ao seu encontro com presentes, João Batista ao encontro e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por onde ele passava, contagiava muitos. Com isso, ninguém saía da sua presença, de qualquer maneira.
Todos, a Bíblia diz que em todas as passagens que ele curava a todos. Imagina que todos que se encontravam com o Senhor, eram impactados por alguma coisa. Mesmo aqueles que saíam contrariando, mas eles saíam pensando no que ouviram. Saíam marcados pelo que o Senhor havia lhes ensinado. Ele ressuscitou. Irmãos, e o fato de Ele ressuscitar é o que nos dá a garantia do bem que vem amanhã. É como o cantor, como o pastor que compôs o hino Porque Ele Vive, Bill Gaither. Não é o Bill Gates não, tá? É Bill Gaither, ainda vive. E ele diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está onde? Nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Nós clamamos por Ele, porque há algo dentro de nós que clama pela presença de Jesus. Aleluia! Porque podemos confiar nas suas promessas. E ele ressuscita e ainda faz uma promessa a nós, dizendo, eis que estou convosco todos os dias. E aí é por isso que há algo em nós que sente falta dessa presença. E aí eu aprendi também que, como é que você tem saudade de um lugar que você desconhece? Porque se você perguntar assim, ei, não tem umas horas que parece que a gente tem uma saudade de Jesus? Você não tem uma saudade? Mas como que você sente saudade do céu? Você tem saudade do céu, mas como que você já esteve lá? E aí eu descobri, irmão, que o céu não é apenas o nosso destino, que o céu é a nossa origem. Deus não é o nosso destino, o coração de Deus não é o nosso destino. A Bíblia fala em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. E, versículo 4, nos elegeu nele. Quando? Antes. Não foi quando você nasceu. Não foi quando a tentativa de aborto da sua vida, ela foi interrompida. Não foi ali. Não foi na sua concepção. A Bíblia diz, o qual nos elegeu nele. Antes da fundação do mundo. Nele, antes da fundação do mundo. Antes de Ele dizer, haja luz, você já tinha sido pensado por Ele. Antes que Ele fizesse separação da terra, das águas, do céu, a criação do sol, das estrelas, Ele já tinha pensado em você. Ele já tinha cuidado de todas as coisas. Ele já tinha projetado você, para que neste tempo, neste ano, neste mês, neste dia, nós estivéssemos aqui honrando a Ele, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. E mesmo que você diga assim, mas eu não estou sentindo nada. Não precisa sentir. É pela fé, irmão. É quando você entende que Ele está aqui. É quando você sente, você sabe que Ele está aqui, porque Ele disse que Ele estaria aqui.
Ele falou que estaria com você. Ele falou que caminharia com você. Enoque entendeu isso. Se alguém perguntasse para Enoque, onde está Deus? Enoque dizia, está aqui, ó. Estou andando com Ele. Onde está o teu Deus, Enoque? Está aqui, ó, não está vendo? Eu estou caminhando com Ele. Irmãos, eu entendo que nós como igreja, quando nós chegarmos ao ponto de termos essa comunhão, como Enoque tinha com Deus, ele não vai aguentar. Imagina, irmãos, que Deus se manifestava ao homem, mas vinha e voltava. Se manifestava e voltava. Fazia uma promessa e saía. Cumpria e voltava. Falava e saía. Com Enoque era diferente, andava. Aí é como que é Deus nos ensinando. Ou quando nós aqui que somos casados, a minha noiva morava em Blumenau. Minha esposa, quando noiva, morava em Blumenau, com seu pai, sua família, pastor Edson Valim. E eu saía de Joinville, ia correndo para lá porque eu tinha saudade. Mas eu só podia passar final de semana, irmão Mário. Só ficava lá sábado, domingo, vinha correndo às vezes para o culto. Ou ainda dormia por lá e vinha na segunda cedo, cansado, mas assim, com a saudade. Chegou uma hora que eu dizia assim, olha, vamos fazer o seguinte, não dá mais para eu ficar indo e voltando. Vamos casar. É melhor. Pelo menos a gente fica o tempo todo junto. Agora não tem que mais ficar pegando a estrada, nem eu, nem você. Irmãos, eu acredito que quando nós conseguirmos atrair a presença do Senhor na nossa vida, que não vai ser assim, só vem e fala. É só no culto hoje, terça, agora só no próximo culto de quinta. Depois só no culto de domingo, só na escola dominical, no culto domingo. Não, nós vamos atrair de tal maneira que o Senhor vai estar se manifestando ininterruptamente. Vai dizer, não aguento mais ficar longe do meu povo, sobe para cá. Aleluia, quantos querem? Quantos querem essa comunhão? Aleluia! Está aqui, está muito próximo. Irmão Maicon, como que eu faço? Para nós encerrarmos, como que eu faço, irmão Maicon? Qual é o segredo? Queria ter tempo para discorrer, mas eu vou apenas dar uma pincelada e você vai ruminar isso na sua casa. Como fazê-lo estar sempre presente, manifestamente presente na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, no nosso lar. Começamos pelo serviço. Disponibilidade. Porque nós não somos cristãos para nós termos apenas um título, porque hoje é comum, né? Está na moda. Você abre as redes sociais, a pessoa está, meu Deus, só Jesus na causa, mas está lá, cristão. É como o pastor, que eu tive a grata satisfação, a honra de ter aula, o pastor Russell Shedd, idealizador inclusive dessa Bíblia que eu estou hoje, Shedd, com os comentários dele, já falecido, acho que cerca de 3 anos, né? Ele esteve em Joinville, eu não estava morando aqui na época, eu sei que ele esteve aqui. Participei de alguns seminários, algumas aulas e eu me lembro que ele dizia, nós não nos formamos em teologia para simplesmente termos diplomas na parede. Sabe o que significa ter um diploma na parede? Agora eu faço uma analogia com, sabe o que significa com ser cristão? É estar disponível. Ser disposto, estar disponível para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Serviço. Irmãos, se você tem aí um adolescente em casa, estimule-o a servir ao Senhor. Por exemplo, a vir fazer aula de música. Olha, vou puxar aqui a sardinha para o meu lado, mas não é um bom caminho? Olha que serviço bom. A orquestra está aqui disponível. Manda ele para cá. Ah, mas pastor Michael, não tenho condição de pagar a aula. A gente vai dar um jeito. O pastor Sérgio tem um excelente, enorme coração. E o que ele mais quer é ver os adolescentes envolvidos, as crianças envolvidas. Tanto é que, aproveitando o ensejo, a partir do mês que vem,
nas próximas semanas, vou anunciar melhor, eu me prontifiquei em vir ensinar as crianças aqui no departamento infantil. Não vou ter custo nenhum, porque eu preciso estar disponível. Ensinar as crianças, pelo menos para tentar desenvolver, se de repente eles têm uma habilidade, aprender um instrumento e estar participando conosco na orquestra. Uma iniciação, tocando flauta doce, que foi meu primeiro instrumento aqui na orquestra. Então, e as atividades são tantas, né, irmãos? São tantas, nós não podemos reclamar que não tem coisa para fazer. Tanta coisa para fazer nessa igreja, irmão. E eu acho lindo que tem gente, por exemplo, aqui dentro da orquestra, como testemunho, tem um rapaz, ele não precisa fazer isso. Mas toda vez ele me liga e diz: maestro, o senhor está precisando de alguma coisa? Maestro, eu vou mais cedo para arrumar todas as cadeiras da orquestra. Maestro, eu vou já separar todas as partituras. Maestro, eu já vou colocar os microfones. Maestro, o senhor quer que eu separe algum hino? Maestro, o senhor quer que eu dê algum recado? Eu não pedi nada para ele, eu não peço nada para ele. Ele se prontifica, ele está disponível. Irmãos, fica mais leve. Estar disponível fica mais leve. Estar disponível é estar inserido num grupo, fazendo alguma coisa. É como aquela ideia da brasa no meio do fogo. Se você tira, apaga, deixa no meio que acende. É a prática do serviço. No bom sentido, arruma alguma coisa para fazer, pelo amor de Deus. Aqui. E para encerrar, de verdade, pela servidão, pela comunhão com as coisas do Senhor, não comungando com as coisas deste mundo, mas comungando com as ideias, com os princípios do Senhor. Com certeza Ele não vai ficar longe de você. Comungue com as coisas de Deus, defenda a ideia do Senhor. Não que Ele precise de você para defendê-lo, mas eu preciso defendê-lo. Eu preciso mostrar que eu estou com Ele e não abro. Eu preciso mostrar para o mundo que eu sou dele e ele é meu, e não é apenas de boca para fora. Pelo poder da fidelidade, a fidelidade a Deus, não como Deus dando testemunho a respeito do seu povo, dizendo: é um povo de dura cerviz, mas que possamos ter na boca de Deus o testemunho a respeito, o mesmo testemunho que ele deu a respeito do seu servo, a sua fiel testemunha chamada Antipas, quando na carta escrita a uma das igrejas do Apocalipse, que agora me foge o nome, se é Esmirna, Laodiceia, mas é onde o Senhor diz assim no capítulo 2: sei as tuas obras, conheço tudo, sei que você faz o possível para se apartar do mal, eu conheço. Olha só, que testemunho. A minha fiel testemunha, chamada Antipas. Sabe quem foi Antipas, irmão? Para nós encerrarmos de verdade, olha só. Jesus, não deixa nós mentir, Jesus, como pregadores. Isso é uma inverdade, a gente diz já vai encerrar e a gente não consegue. Estou terminando. Escute, sabe quem era Antipas? A história conta que Antipas, esse a respeito de quem Deus deu testemunho, Jesus deu testemunho. A Bíblia não conta, mas dados históricos diz que houve uma perseguição muito grande. E ele foi fiel a tal ponto, ele não negou, ele era um líder da igreja. Os irmãos sabem que com os líderes eram os perseguidos para justamente servir de exemplo. Eu achei aqui capítulo 2, versículo 12 em diante, a igreja de Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A história diz que Antipas foi pressionado a negar o nome de Jesus. Sabe o que fizeram? Construíram um touro, um bezerro de bronze, enfiaram Antipas dentro e colocaram no fogo. Há quem diga que de dentro
Do boi se ouvia um eco, o ecoar de Antipas, não negando o nome do Senhor, mas cantando uma canção. Eu não sei que canção era essa. Talvez se fosse hoje, ele estaria de dentro. Imagina o fogo queimando, o fogo queimando, o fogo queimando, e ele: está doendo, está ardendo, está queimando. Mas talvez se fosse hoje, ele estaria cantando: tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Deus foi fiel com ele, e ele foi fiel com o Senhor. Irmãos, sirvamos ao Senhor de todo o coração. Tenhamos comunhão, comunguemos com os princípios e valores do Senhor. Sejamos fiéis ao Senhor. E para fechar, adoremos com toda a intensidade, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, sem reclamar, sem pestanejar. E a adoração não se limita a canções, não. A adoração é um estilo de vida, uma maneira de viver. Senhor, nós continuamos na Tua presença. Queremos apenas encerrar este momento, Senhor, que os Teus filhos vieram à frente. Muitos deles já receberam a oração com a imposição de mãos dos Teus filhos. Recebe a oração de cada um, cada coração contrito que chegou nesse lugar. Cada família aqui representada, Senhor Jesus. Ó Deus, e lembra-te de cada promessa que foi feita acerca dos Teus filhos, da Tua filhinha, Pai. Lá atrás, lá naqueles tempos, ó Deus, Pai, e vem cumprir hoje na vida dos Teus filhos. Pai, cumpre as Tuas promessas, anda com eles, ó Deus, seja com eles por onde eles andarem, perdoa os seus erros, perdoa os seus pecados, as suas falhas, gestos, atitudes, Pai, dura serviço, seja com cada um. Mas uma coisa nós te pedimos: vá conosco, não nos deixe ir sozinho, em nome de Jesus. Amém.